Olá a todos, bem-vindos ao primeiro vídeo oficial deste canal, sem contar com os shorts. Ahm, então decidi finalmente apresentar-me portanto eu continuo a ser uma autora, mas já alterei o nome do canal porque queria trazer temas mais variados. Mas hoje ia começar mesmo para relacionado com a escrita, porque é com isso que temos aqui estado. Então, hoje queria falar-vos basicamente da estrutura que eu uso normalmente para escrever, que é baseado no livro Save the Cat, de Jessica Brody, que também já é adaptado de Blake Snyder, porque antes era apenas para guiões de cinema, portanto, este é mesmo para qualquer tipo de história. E quanto mais o uso, melhor o compreendo. Portanto, eu acho que é muito bom ter a leitura profunda, porque enquanto eu via apenas vídeos, que há imensos no YouTube, com estas descrições, nem sempre conseguia ter a visão da profundidade, mas mesmo assim decidi dar o meu punho pessoal hoje. Este é realmente um livro para ler e reler. Portanto, é este aqui. Depois acho que há várias outras versões, os meus post-its de... E basicamente isto não só tem a estrutura, como depois tem exemplos de histórias bastante conhecidas e tem títulos para cada tipo de história. Por exemplo, há um que é institutionalized. Outro é Why Done It. E depois depende, por exemplo, se são séries de crime, coisas assim. Mas basicamente todos eles seguem a estrutura dos 3 atos, em que no primeiro ato temos basicamente 5, porque isto é chamada beat sheet, e que tem 15 ao todo, que teoricamente são 19, porque a 14, que é o final, está dividido em 5 partes. 5, pronto, é como se fossem subcenas. E basicamente então começamos com a chamada opening image, portanto que normalmente é uma fase em que ainda não temos grande informação sobre os personagens, mas é alguma coisa que nos prende logo a atenção como audiência. Depois há geralmente 2 cenas que vêm relativamente juntas, portanto o tema e o setup. Portanto, o setup está a dar-nos uma espécie de enquadramento daquilo que vai acontecer na história. É quando começam a acontecer coisas, por exemplo, alguém pode receber um aviso de que tem que sair de casa ou que vai ser despedido, ou qualquer coisa, mas ainda não é a fase do catalisador. Esta fase ainda está a definir o tema da história e que está mais ou menos enquadrado nesse setup. Quer dizer, aparece lá, mas por si só é o segundo tema, a segunda cena é o tema. E a terceira o setup. E depois é que vem o catalyst, portanto, que é quando o personagem principal é confrontado com algo que o faz ter que pensar tudo. E portanto depois vem a cena do debate, acontece a ação e depois tem a reação. E durante esse debate ele, portanto, ainda não está a agir em relação a isso, mas está a perceber que nunca mais pode voltar à realidade que tinha. O que nos vai levar então ao ato 2, em que há alguma decisão, há uma coisa para um mundo novo, que não tem que ser literalmente um mundo novo, mas é uma realidade nova para essa personagem, algo que nunca experienciou. E depois chega geralmente a alguma personagem que faz parte da B-Story, que é a 7ª parte, que é alguém que vai ajudar ao crescimento dessa personagem. Pode ser um antagonista, pode ser um par romântico, pode ser um mentor, por aí. Portanto, alguém que até possa ter estado na mesma posição, mas que se calhar até não está a cumprir aquele potencial. Mas isso depois, pronto, varia de história para história. A 8ª parte é o Fun and Games. É quando, às vezes, até nos filmes há aquelas montagens em que o protagonista está a aprender, por exemplo, no Karate Kid. Acho que é aquela em que ele está a treinar
E assim, portanto, tem muitas vezes, é no fundo essa tentativa de se enquadrar nessa nova realidade que antes não lhe era acessível. E depois chega ao midpoint, que é, portanto, é o meio da história em que algo muda de tal forma que as coisas já não podem ser vistas da mesma forma que eram no início, apesar de que já tinha havido aquela quebra no ato 2, mas isto muda tudo. Pode ser uma vitória, pode ser uma derrota. Altera o que vem a seguir, que é os Bad Guys Close In, que é a 10ª cena, em que podem ser vilões internos, portanto, medos, dúvidas, autossabotagem do protagonista, podem ser vilões a sério, portanto, externos, porque não é bem a sério. Realmente também pode ser muito a sério, mas portanto que há mesmo aquele perigo devido de alguém a perseguir, ou assim. E depois é que chega a fase do All is Lost, portanto que é quando geralmente o protagonista sente que perdeu tudo e que não há volta a dar, que precede, portanto foi outra ação que precede outro momento de reação, que é a reflexão, que é o Dark Knight of the Soul. Portanto, tem mesmo que encontrar as respostas porque falhou no ato 2, porque de facto o protagonista ainda não tinha mudado do ato 1 para o ato 2. Este é o momento em que de facto muda, para depois chegar ao ato 3 e fazê-lo corretamente, que é basicamente as informações que eu não podia ter tido da passagem do ato 1 para o ato 2, e isto acontece-nos muitas vezes na vida. Tivemos que experimentar antes de podermos perceber um significado mais profundo. Então depois o início do ato 3, tal como o início do ato 2 tem o break into 3, considera break into 2, e depois chega ao final que está dividido nestas 5 partes. Portanto, a primeira é Storming the Castle, que no fundo é a preparação para o plano. Pode ser mesmo entrar num castelo para tentar resgatar alguém, mas portanto geralmente envolve a reunião das pessoas que vão ajudar o protagonista, por exemplo, ou daquilo que vai precisar nessa viagem. Depois o 14.2 é a execução desse plano, em que geralmente alguma coisa acaba por não correr tão bem e dá origem ao 14.3, que é esse, chama-se High Tower Surprise, que é outra ação que vai levar a outra reflexão, que é o 14.4, que se chama Dig Deep Down, que é quando percebem que ainda assim havia qualquer coisa naquele plano final que não estava totalmente correto. E então surge o 14.5, que é esse novo plano com base nesse insight que foi tido no 14.4. E depois, no fundo, é a imagem final, as imagens finais, que é o 15, que vem a seguir a esse plano bem executado. E pronto, depois isto é mais profundo do que isso, e portanto eu recomendo vivamente o livro, até vou postar novamente. E muita prática. É isso.